Olá, gente! Vamos ao terceiro resumão, agora composto por 10 questões referentes aos 3 últimos episódios para revisitarmos o conteúdo, mas com novas formulações. Serão 9 questões divididas em 3 por cada episódio, e a 10ª será uma questão que englobará os 3 episódios, havendo 5 segundos para se pensar em cada resposta. Esse é o Resumão Rosa em Câmara. Na história da língua, vamos viajar com a palavra linguística em roda em câmara. Assim que se inicia o tráfico negreiro para o Brasil, Gabriel Soares de Souza nos fornece dados acerca da unidade linguística, apesar de multiétnica, de Salvador. Na verdade, Gabriel Soares de Souza só fornece dados em 1587, 5 décadas depois do início do tráfico negreiro, e embora a informação a respeito da multietnicidade está correta, é equivocado dizer que havia unidade linguística porque a sociedade era plurilingüe. Portanto, se você disse que era falso, parabéns! Segundo os dados de Gabriel Soares de Souza, em 1538 teriam 2.000 portugueses, 2.000 indígenas aldeados, 3.000 pretos de Guiné e 6.000 indígenas escravizados. Conforme vimos na questão anterior, os dados de Gabriel Soares de Souza são de 1587, não de 1538. Quanto aos números disponibilizados, eram 2.000 portugueses sim, mas o número restante compreende 10.000 escravizados, divididos em 2 grupos, sendo os pretos de Guiné em 4.000 e os indígenas em 6.000. Logo, se você respondeu que a questão era falsa, muito bem! No censo de Anchieta, em meio à distinção feita entre Bahia, Pernambuco, São Vicente, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Porto Seguro, Ilhéus e Itamaracá, é indicado um número de brancos que representa quase o dobro do número de negros. De fato, Anchieta indica a existência de um número de brancos quase dobrado em relação ao número de negros, já que, segundo seu censo, tinham 14.100 negros, ao passo que eram 24.750 brancos. Então, se você diz que é verdadeiro, excelente! Alberto Mussa notou que houve, a partir do século XVII, uma diminuição do número de portugueses, africanos e indígenas presentes no Brasil. Por certo, nos dados reconstituídos por Alberto Mussa, ao passo que houve uma crescente presença de negros brasileiros e mestiços no Brasil, houve um decréscimo de portugueses, africanos e indígenas. Portanto, se você disse que era verdadeiro, parabéns! Em relação às línguas africanas, o número de falantes Bantu inicialmente era menor, enquanto o grupo Benequá, não Bantu, no século XIX encontrava-se na posição de segunda língua com mais falantes. Na realidade, segundo Alberto Mussa, o percentual de falantes Bantu sempre foi superior e realmente no século XIX o grupo Benequá tinha 24% dos falantes, só atrás dos falantes Bantu com 50%. Logo, se você disse que era falsa, muito bem! OAS nos informa que os negros foram submetidos a uma espécie de seleção negativa para que não houvesse o risco de, mediante um ponto de contato qualquer, seja pela etnia, pela cultura ou até mesmo pela língua, conseguirem se unir. Efetivamente, os negros que eram submetidos desde os portos negros até sua localização como mão de obra no Brasil foram selecionados negativamente para não se adensarem étnica, cultural ou linguisticamente. E se você disse que é verdadeiro, excelente! O número de indígenas integrados na segunda metade do século XIX encontrava-se na casa absurdamente pequena dos 2%, e os negros, assim como os indígenas, quase foram exterminados também. O que faz a questão ser falsa é que, ainda que os negros tenham sido assassinados e escravizados, nunca chegaram a um número tão diminuto quanto os indígenas, até porque muitos conseguiram fugir e formaram locais de refúgio tais como os quilombos espalhados por diversas partes do Brasil. Portanto, se você respondeu que era falso, parabéns! Houve uma política linguística instaurada por Marquês de Pombal em 1757 que definiu o português como uma das línguas da colônia, o que acabou levando à mudança gradativa dos documentos até tornarem-se todos escritos em português.
Marquês de Pombal não definiu o português como uma das línguas da colônia, mas sim como a única língua, o que, portanto, obrigou o uso em toda a documentação oficial, inclusive implementando o ensino leigo a partir daí. Então, se você respondeu que é falso, muito bem! Com a presença da corte portuguesa no Rio, assim como muitos portugueses e a independência do Brasil, instituiu-se em 1823, na primeira Constituição brasileira, o ensino universal e obrigatório. De fato, quando os portugueses abandonaram Portugal fugindo juntamente com a corte para o Brasil, após a dita independência, houve a tentativa de tornar o ensino universal e obrigatório. Logo, se você respondeu que é verdadeiro, excelente! Ainda que Gabriel Soares de Souza tenha nos mostrado que já em 1587 a cidade de Salvador fosse multiétnica e plurilingüe, contando com 4.000 pretos de Guiné, e que Alberto Mussa tenha notado a crescente presença de negros brasileiros e mestiços a partir do século XVII, que assim emprestaram um grande número de itens lexicais de línguas africanas à nossa língua, não se manifesta o quanto o português brasileiro deve a tais línguas. Pelo contrário, esse empréstimo é visto como depreciativo. Pois é, apesar dos falares africanos terem forjado a nossa língua de forma tão especial, tornando-a o que é, ou seja, o português brasileiro, com aproximadamente 210 milhões de falantes nativos em nosso território, a sociedade, sobretudo urbana, infelizmente desmerece essa contribuição. Então, se você respondeu que é verdadeiro, parabéns! Então, gente, esperamos vocês nos próximos episódios. Mas não se esqueçam de deixar o joinha e comentar o que acharam das questões, pois isso nos ajuda demais. E compartilhem com quem vocês achem que possa aproveitar o nosso conteúdo, tanto deste quanto dos outros quadros. E não esqueçam que a gente sempre diz: entre rosa e câmara, a gente viaja na história da língua.